Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Ali em Atos, capítulo 4. Sejam todos muito bem-vindos. Diga para a pessoa que está do seu lado, por que você veio? Amém. Vamos adorar Jesus juntos hoje. Então, Atos, capítulo 4 e o verso 32. Fala assim a palavra: da multidão dos que creram, uma era a mente e um só o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Aqui, Atos está descrevendo, está contando como era a igreja depois da ressurreição de Jesus. A igreja lá nos Atos dos Apóstolos. Esse livro fala de todas as atitudes que os apóstolos tinham logo depois que Jesus ressuscitou. Então, aqui ele estava contando nesses versículos como que os discípulos viviam. E eles diziam que lá não tinham mais pessoas necessitadas. Ninguém mais necessitava de nada. Porque cada um fazia algum negócio e trazia ao altar e os apóstolos distribuíam entre outros. Ou seja, era um cooperando com o outro. Então, dentro de uma comunidade, dentro da igreja, não existia mais pessoas necessitadas. Necessitadas muitas vezes de necessidades básicas, necessidade de pagar contas. Você já pensou? Você não tem mais necessidade de nada. Que legal, né? Aí era um ciclo de prosperidade. Um prosperava e o outro prosperava junto com ele. Amém? Amém. Então, e aqui no Mirada Norte está acontecendo muito isso. As pessoas, os membros aqui estão prosperando. E mesmo que tenham lutas, Deus está dando vitórias. E um vai prosperando no testemunho do outro. Glória a Deus. E aí, Deus está nos ministrando nesse tempo a tal da generosidade, como diz assim. Lá em Provérbios fala que o generoso ele prospera. Então, a apóstola sempre fala que ela conhecia um senhor que se chamava Generoso. O nome dele era Generoso. Mas não, ele não era próspero porque ele tinha o nome de generoso, mas porque ele tinha a atitude de generosidade. E aí, quando você semeia na vida de alguém e também semeia no altar do Senhor, essa prosperidade começa a encher a casa, começa a entrar dentro da nossa família, começa a entrar na vida dos nossos irmãos. Amém? Amém. Eu lembro que teve um evento de jovens que eu fui há muitos anos atrás em São Paulo, e eu tinha 21 anos quando eu fui. E lá tinha um ato de fé. Desculpa, esse foi depois. Alguns anos antes, Deus tinha feito um desafio na igreja, que alguém, era alguma conferência, não me lembro o que era, que
nós precisávamos ofertar. E aí Deus falou para mim, Deus comentou comigo, eu quero os teus pares de tênis. Eu tinha muitos tênis e eu separei 5 dos meus melhores pares de tênis, inclusive eram pares de tênis novos que eu tinha ganhado da minha mãe na época, quando eu morava com ela, que ela nem tinha terminado de pagar ainda. E eu separei 5 pares de tênis e trouxe na igreja e ofertei ao Senhor, porque era algo, uma oferta profética que eu tinha dado de evangelismo. E foi Deus que me pediu. Um ano depois eu fui nesse evento de jovens lá, eu também levantei, ofertei com tênis lá. Enfim, isso passaram muitos anos. Hoje, logo que, alguns meses depois que eu me engravidei do José, Deus ele me deu um sonho, onde eu ganhava pares de tênis de bebê. E daí o Espírito Santo me acordou e falou assim, por causa da tua oferta, teu filho nunca terá falta de sapato. Amém. Glória a Deus. Amém. Pensa. E vou falar para vocês, ele está ganhando tudo. Glória, não só sapato. Glória, ganhando literalmente tudo. Amém. E hoje a gente fez uma listinha das coisas que tinha para comprar. Alguns meses atrás, a gente já tinha feito essa lista e eu falei assim, vamos fazer uma lista nova, eu tinha esquecido que eu tinha feito aquela. Quando eu fui ver, eu comecei a dar, piscar um, piscar outro. Meu Deus, eu já ganhei isso, meu Deus, eu já ganhei isso, meu Deus, eu já ganhei. Gente, veio assim do norte, do sul, veio lá do Paraná, coisa nova, assim, a gente veio ficar ganhando berço, ganhando tudo que vocês possam imaginar. E novo. Mas por causa de uma oferta que eu fiz lá atrás, que eu depositei no altar do Senhor. E Deus me deu um sonho falando para o meu filho. Eu não estou colhendo para mim, vamos dizer assim. A Gabriela não está colhendo em si, mas a minha descendência está colhendo. Amém. De uma oferta. Então você não sabe até onde a tua oferta pode ir. Você pode colher como seus filhos, como seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos vão continuar colhendo da semente que você plantar. E essa é a prosperidade. Eu não estou falando de bênçãos financeiras só. Porque aqui não, nesse ato de oferta, não rolou dinheiro nenhum. Foram muitos tênis, mas porque Deus mandou eu ofertar. E eu ofertei mesmo que a minha mãe brigasse comigo. Mas hoje valeu a pena. Onde meu filho está colhendo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu quis trazer esse exemplo para vocês, que a palavra não é só para a igreja ou só para os membros que estão ouvindo. Também passa por nós. Nós que estamos aqui ministrando a palavra, nós temos que viver ela para que vocês também possam viver. Então eu trouxe um exemplo prático meu, onde eu pratiquei essa palavra e eu testemunhei que exatamente como aconteceu com os discípulos lá na Atos dos Apóstolos, ainda acontece em 2025 e ainda vai acontecer em 2026, 2027, até Jesus voltar. Amém. Mas tudo isso quando eu aprendi a semear. Amém. Então, além da generosidade da semeadura, ela é poderosa. Ela é poderosa. E não atinge somente a nós. Atinge a nossa família. Atinge a nossa igreja. Atinge todos que estão perto de nós. E eles mesmos podem usufruir dessa semente, dessa colheita. Amém. Amém? Então, nessa noite eu quero que você separe o teu dízimo, a tua oferta, com todo o teu amor, com todo o teu carinho, seja realmente uma preciosa semente, onde você possa ver que não é só aqui no presente onde você vai colher, mas também no futuro e no porvir ainda a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Traga para o altar e a gente vai estar orando por você, em nome de Jesus. Amém.
E eu oro para que essas sementes venham dar uma colheita em 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, que cada fruto venha ser abençoado, Pai. E aqueles que ainda não puderam dar a semente, eu oro para que o Senhor dê a semente para eles. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá pão para o que come e semente para aquele que semeia. Então vem o Espírito Santo transbordando os lagares, transbordando os celeiros, transbordando a casa deles, Deus, com as tuas prosperidades e as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, declaramos eles autorizados a prosperar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a ovelha Fernanda na sala de palmas. Vamos orar com ela? Senhor Jesus, nós colocamos a vida da ovelha Tainá diante do Senhor. Clamamos, Deus, pela tua presença aqui neste lugar. Usa ela poderosamente, Senhor, para falar com cada um que está aqui. Que não seja ela, Senhor, mas seja a tua palavra poderosa entrando e acertando o nosso coração como uma flecha, Senhor. E que daqui deste lugar, desse momento, dessa palavra, fluam rios de água viva dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui praticando a palavra que ela vem ministrar nas nossas vidas, que eu sei que o Senhor já falou com ela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém. Mas essa semana eu já desde semana passada, eu já estava bem ciente que eu iria ministrar aqui no dia de hoje. Então eu venho pedindo a Deus, falei, Senhor, eu não quero ir apenas ministrar lá qualquer tipo de palavra. Eu quero que o Senhor venha ministrar em mim algo novo. Eu quero uma experiência diferenciada contigo. E hoje, de novo, quando eu fui pela terceira vez passar ali toda a ministração, eu falei, Deus, continua ajeitando isso em mim. Continua falando comigo, limpando em mim primeiro, para que eu possa ter liberdade e autoridade para falar sobre esses assuntos. Amém. Amém. E então eu gostaria que vocês repetissem assim comigo. Deus é Pai. Deus é Pai. Mas Ele não é como meu Pai. Mas Ele não é como meu Pai. Jesus é irmão. Jesus é irmão. Mas Ele não é como meus outros irmãos. Mas Ele não é como meus outros irmãos. O Espírito Santo tem características de uma mãe. O Espírito Santo tem características de uma mãe. Mas Ele não é a nossa mãe. Mas Ele não é a nossa mãe. Amém? Amém. Há 2 semanas atrás eu tive uma experiência muito complicada, muito difícil. Quem é mãe sabe o quanto isso é difícil a gente ver o filho da gente não tão legal, não ver ele passando mal. E aí, infelizmente, a gente estava no culto, na sede, e aí o meu filho mais novo teve uma febre forte e acabou tendo convulsão no meio do culto. Eu estava no altar louvando, meu marido estava trabalhando no data show, então foi uma agita assim, e graças a Deus não atrapalhou o culto, né? Mas muita gente viu a situação que estava acontecendo lá. Enfim, fomos para o hospital, a pastora Alex nos levou lá no PA, chegamos no PA, fomos bem atendidos, fomos para Jaraguá. Mas o que eu quero falar não foi isso, foi o que me chamou a atenção nessa história toda, apesar de eu estar naquela adrenalina de meu filho está passando mal e tudo mais, e hospital. O que mais me chamou a atenção foi o tamanho do amor das pessoas comigo e com a minha família. Amém. O nosso apóstolo, a nossa apóstola me ligaram a noite toda, de 2 em 2 horas, falando assim, nós estamos orando. A gente está aqui orando, a gente está intercedendo, a gente está intercedendo. Os outros pastores, toda hora ali mandando mensagem, como é que está o pequeno, como é que você está, você precisa de alguma coisa, você precisa de um dinheiro, você precisa... Até quem não era pai, nem mãe, ligando pra gente a noite toda. Teve pastores que foram lá no hospital, lá no PA, entraram, enquanto não falaram com a gente, não sossegaram, e aí aquilo me chamou muita atenção.
me chamou assim, eu falei, meu Deus, olha, obrigado por esse lugar onde eu sirvo, obrigado a essa igreja que eu sirvo, porque é um amor incondicional que a gente recebe ali dentro. E aí aquele amor foi queimando dentro de mim, né? Eu sentindo aquele amor, eu falei, sabe assim, apesar de eu estar recebendo muito amor naquele momento, eu não me sentia digna daquele amor. E quantas vezes a gente está recebendo, quantas vezes Deus está nos acariciando, quantas vezes a gente está ali no colinho de papai e a gente não se sente digno de estar ali. E aquele sentimento ficou ecoando dentro de mim, sabe? Apesar de todo aquele amor que eu estava recebendo, eu não me sentia digna daquele amor que eu estava recebendo. Eu não me sentia boa o suficiente. Eu não me sentia como se eu pudesse devolver aquele amor para as pessoas que estavam me dando. E aquilo ficou queimando dentro de mim, sabe? E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde Ele falou que esse sentimento de inferioridade que eu estava sentindo era um sentimento de orfandade, era uma sensação de orfandade. E aí eu fui pesquisar o que é orfandade. Eu falei, nossa Deus, que forte essa palavra, né? Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho até um pai extra que Deus, né, me presenteou com um pedaço muito bom. E aí eu tenho consideração com todos eles, graças a Deus. Tive dificuldade de paternidade, mas hoje eu convivo bem com todos eles. E aí eu fui pesquisar, né, o que significa orfandade. A orfandade, ela é a perca de pais ou a ausência deles, que leva a uma condição de desamparo ou vulnerabilidade. Esse espírito de orfandade, ele faz a gente ter esse sentimento de rejeição, de medo, de insatisfação, de insegurança, de solidão. Isso, e ele acaba distorcendo coisas que eram para ser naturais, que nem o amor que eu estava recebendo dos meus irmãos era para ser natural. O amor que a gente dá e transfere é para ser natural. E eu estava fazendo disso uma coisa racional. Eu estava querendo, como é que eu posso dizer assim mesmo? Eu estava querendo dar ordem ao que não tem ordem, sabe? Eu estava querendo fazer de um sentimento puro e natural uma coisa racional, por causa desse espírito que estava ali me dando a seta, né? E na Bíblia eu fui pedir para Deus, eu falei, Senhor, eu quero uma palavra sobre isso, né? E Deus me deu a palavra de Lucas 15, do 11 ao 32. Podemos abrir lá? Essa é uma história muito conhecida da Bíblia. É a história do filho pródigo, né? Eu vou ler. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a ele: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu em haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era de seu pai, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse
enquanto os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como os teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E o compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa e ouviu a música e as danças. Chegando um dos criados, perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com a saúde. Ele se indignou e não queria entrar, sendo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai ao filho: Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que os regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, perdido foi achado. Amém? Amém. Normalmente a gente olha essa passagem e pensa no filho que saiu, que desobedeceu. A gente sempre foca, a maioria das vezes a gente foca nele, que ele não aproveitou os bens do seu pai, que ele não soube usufruir. Mas hoje eu gostaria de levar vocês a olhar o outro filho. Aquele filho que estava ali todos os dias, que honrou o pai, que foi fiel ao pai, que trabalhou para o pai, que se dedicou para o pai, mas não reconheceu quem ele era naquele lugar. Então ele questionou aquele pai: como assim? Ele sai, apronta, faz o que quer, e aí quando ele volta, está aqui o Senhor dando o melhor para ele, e eu nada. Só que ele se esqueceu que ele era dono de tudo. Aqui a palavra fala que o pai dele disse assim: tudo que é meu é seu. Então ele não soube reconhecer naquele momento. Naquele momento ele teve esse espírito de orfandade sondando ele. Ele se sentiu rejeitado, mesmo sendo dono de tudo. Quantas vezes a gente é assim? Quantas vezes a gente tem tudo, a gente está nos melhores lugares e ainda assim a gente se sente rejeitado, oprimido. E por que a gente chega, quando a gente dá legalidade a esse sentimento, esse espírito, quando a gente quer se igualar a quem está acima de nós, ou a gente quer ser acima de quem está por cima de nós. E aí a gente acha que tem o direito de querer falar. E aonde que nasceu esse espírito de orfandade? Os teólogos, eles estudam que foi lá no céu. Lá não é, lá no céu mesmo. Lá no Lúcifer.
Por quê? Porque Lúcifer ele era meio perfeito. Ele tinha joias adornando ele. Ele era como se fosse um chefe dos anjos. Ele fazia louvores só de andar. Ele era perfeito. A palavra diz que ele era perfeito. Mas ele quis ocupar o lugar de Deus. E ali ele teve esse sentimento de orfandade. Vamos ver lá? Lá em Ezequiel 28, do 14 e 15, pode ser. Tu eras querubim de guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei permanecer o querubim das guardas no meio do brilho das pedras. Então a palavra de Deus fala que Lúcifer ele era um anjo perfeito, um querubim perfeito. Só que ele não sabia, ele não conseguia se ver assim. Ele quis estar em cima. E de novo a gente também teve onde teve manifestação desse espírito de orfandade também foi lá no Éden, quando Jesus rejeitou Adão e ali ele se sentiu órfão. Então esse espírito ele vem sondando a gente há muito tempo. E aí é uma coisa que a gente precisa ser sempre conversada e sempre falada, porque às vezes a gente tem esse sentimento, mas o nosso orgulho é tanto que a gente nunca fala. A gente bota uma capa que está tudo bem e por dentro a gente não está bem. Por quantas vezes a gente, eu não sei vocês, mas eu participo do louvor ali na igreja da sede, né? E todas as vezes, para mim, é muito difícil eu sair, é muito raro eu sair do altar com sensação assim, hoje foi bom. Todas as vezes eu saio com aquela sensação assim, eu acho que não foi bom. Eu acho que eu não devia estar aqui. Eu acho que eu não deveria ter feito desse jeito. Eu acho que eu desafinei. Ninguém gostou. Todas as vezes eu saio com esse sentimento, porque eu esqueci. Muitas das vezes eu esqueci quem me colocou lá. E quem me colocou lá não foi os apóstolos, foi Deus. Amém. E algo de diferente ele viu. É que nem vocês hoje, vocês não estão aqui porque alguém convidou. Não, Deus escolheu vocês. Amém. Ele, Pai de vocês, escolheu vocês para estar aqui hoje escutando isso e alinhando esse sentimento dentro da gente. Porque são coisas que a gente não pode deixar passar batido. Porque hoje é só um sentimento e amanhã vira um rombo. Muitas vezes nos estudos onde a gente faz ali na sede, a nossa apóstola sempre fala assim, ninguém tropeça numa cratera. A gente tropeça numa pedrinha. E essa sensação de impotência, de medo, de rejeição, a gente não é de ficar declarando, mas a gente sente. Muitas das vezes a gente sente em casa, a gente, mãe normalmente sempre tem essa sensação de não estou sendo uma mãe perfeita, e não estou sendo uma esposa perfeita. Os maridos também, às vezes, quando se frustram, a gente não declara isso o tempo todo. Só que são sentimentos que se a gente não fala, vai virando um rombo dentro da gente. Então precisa ser falado para os nossos pastores, para quem cuida da gente. É sempre bom a gente abrir e falar assim, olha, eu estou sentindo isso daqui, acho que está para mim. Será que isso daqui é de mim? Será que isso daqui não está vindo de algum outro lugar? E assim, é muito difícil porque esse espírito de orfandade, ele vem sempre muito camuflado. Porque às vezes, muitas das vezes eu acho assim, não, eu acho que é eu que não estou no bom dia.
Eu acho que é eu que não me expressei direito. Não é, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a legalidade que eu estou dando, o sentimento que eu estou dando que já foi gerado lá atrás. Lá atrás quebrou uma barreira dentro de mim, que hoje eu preciso aprender a tratar ela. E eu espero que, como eu pedi para Deus, para estar aqui hoje, para limpar isso em mim, eu espero que quem tiver esse sentimento limpe também. Sabe? Que Deus cure isso, porque nós nascemos para ser filhos e nos apropriar de tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Amém? Vocês recentemente a gente teve a nossa conferência corrigindo o áudio lá na sede, né? E eu vi o quanto de vocês receberam um monte de. E assim, ó, peguem tudo aquilo que vocês receberam lá e abracem como nunca. Assim, não, eu mereço viver isso. Amém? Que esse espírito de orfandade não afete mais ninguém aqui. Que a gente, quando Deus fala algo para nós, a gente fala assim, não mereço porque o meu pai me deu. Quando meus filhos me pedem alguma coisa e eu dou para eles não ficam com esse sentimento assim de eu não deveria receber, mãe, então de volta. Não, eles querem, é meu e não me encosta. É desse jeito, não tem essa. Vale querer dividir. É assim. Entendeu? Quando a gente recebe do nosso pai, a gente tem que ver que a gente mereceu, que a gente merece, que ele está nos dando porque ele nos ama. E não porque merece que, eu sou perfeita, não. Merece porque em amor ele nos ama. Ele é pai. Como a gente também quer o bem dos nossos filhos. E aí, eu tenho duas histórias para contar para vocês, para ver se vocês se identificam. Pode até ser do filho pródigo aqui, né? Existia 2 filhos. Um desobedece, faz um monte de carne e foge e fica tenso e morre de medo e pensa assim, meu Deus, se eu contar para o meu pai, ele vai me matar. Ele vai me quebrar todo. Hoje eu vou tomar uma surra. E existe o segundo filho. É aquele filho que sai, que desobedece, que faz caca, que se suja todo e pensa assim, meu Deus, eu vou contar para o meu pai, porque é ele que vai me ajudar a resolver isso daqui. Essa é a diferença de quem se sente órfão e de quem é filho. Quando a gente faz caca e pensa, eu vou me esconder, é bom rever o preconceito. Porque não tem, Deus, antes da gente fazer, Deus já sabe. E é Ele quem vai ajudar a resolver a caca que a gente faz. Amém. Amém. Glória a Deus que Ele tem essa misericórdia de nos ajudar a resolver. Que bom que a gente não precisa fugir, porque nem adianta. Ele é onisciente, onipresente, não adianta a gente fugir. Então, que a gente tenha sempre no coração assim, fiz, me perdoa, fiz essa caca mesmo. O Senhor pode me ajudar a resolver. O Senhor usa pessoas. Glória a Deus que o Senhor usa pessoas. Eu de vez em quando fico bravinha em casa, e aí eu sou obrigada a correr para os meus pastores. Falar, Senhor, eu fiz, eu falei, insuportável estava. Desse jeito. E eles vêm, conversam comigo. É bem melhor do que eu me esconder e querer fingir que eu sou perfeita, querer fingir que eu não faço nada e que eu sou a filhinha amada do papai. Não é verdade? Então, a mensagem que eu tinha para nós era hoje que Deus venha realmente limpando o coração, que a gente se sinta livre para falar sobre os nossos sentimentos. Graças a Deus vocês estão numa igreja maravilhosa que abraça vocês. Amém. Que tem gente que tem bagagem, que tem estudo, é só querer, sabe? E venham, se aproximem mesmo, escancaram no jogo, porque isso é muito bom. É muito bom a gente poder se sentir amado desse jeito. Eu tenho todos os defeitos do mundo, minha casa tem defeitos, mas na hora que eu precisei, estavam todos ali para me ajudar.
Amém, glória a Deus. E é muito bom a gente poder estar num lugar onde a gente pode ser corrigido. Onde tem alguém que chega e aponta o dedo na nossa consciência que não está errado. Você está errado. Ou não. Ou fala assim, não, você está certo. É isso aí. Ensina o outro. É muito legal. É muito legal e isso é um privilégio. Amém. Um privilégio. Usa bastante esses pastores de vocês aqui. Amém. Que precisar a gente estar junto. Amém. Glória a Deus. Amém. Se colocar de pé. Amém. Espírito Santo de Deus. Está aqui a tua palavra, Senhor Jesus. Porque o Senhor tem ministrado no teu coração. E eu te peço, Pai, do mesmo jeito que o Senhor veio limpando a minha alma, Senhor, de toda a orfandade, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha limpar todos eles aqui também. Senhor Jesus, que não haja reservas mais. Deus vem curando, Senhor, livrando eles de todo mal, Senhor, livrando de todo espírito maligno que dá medo, que trava eles, que impede de romper, Senhor Jesus. Que eles tenham a liberdade em falar, em se expressar, Senhor Jesus, tudo aquilo que eles precisam. Senhor, que isso não venha mais trancar a gente, papai. Como falamos na conferência, Senhor, que a gente possa corrigir o alvo dessa forma, Senhor Jesus. Primeiro nos limpando, primeiro nos alinhando, Senhor Jesus. Que a gente tenha essa liberdade, Pai, de correr para Ti, Senhor, de correr para os Teus pés e falar, Senhor, preciso de Ti. Eu preciso do Senhor me limpe. Eu preciso do Senhor limpe o meu coração, para que eu possa estar reconhecendo o Senhor como meu Pai, sem comparar o Senhor como meu Pai da terra, sem comparar o Senhor com os erros que eu recebi aqui, papai. Que o Senhor é perfeito, Pai. Que a gente tenha essa essência, Senhor, de olhar para Ti e saber que o amor que o Senhor tem por nós é totalmente diferente do amor que a gente é capaz de dar para as pessoas que receberam. Senhor Jesus, eu quero te pedir, vem limpando a nossa alma, vem limpando o nosso coração de uma forma extraordinária. Nos limpa de toda a orfandade, de todo o sentimento de medo, de todo o sentimento de rejeição, de incapaz, de satisfação. Senhor Jesus, eu te peço, papai, vem nas famílias, Senhor Jesus, que a gente possa transbordar em amor, que a gente possa, Senhor, ter liberdade para falar sobre os nossos sentimentos, papai, e ser corrigido e ser limpado. Senhor, daqui esses corações, Senhor Jesus, eu te peço, amando a eles, todo o sentimento de orfandade, toda sequela que possa ter causado, Senhor Jesus, toda fortaleza, Senhor, vem quebrando, Senhor Jesus, todo espírito maligno que tenta distorcer os sentimentos, as vontades, Senhor Jesus, tenta distorcer todo o entendimento deles, papai, te pedindo, Senhor Jesus. Que o Senhor hoje venha limpando, venha com toda a culpa, venha com toda a satisfação, Senhor Jesus. Usa-nos, Pai, usa-nos, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe cada um aqui nessa noite para ouvir essa palavra, papai. E mesmo que eles não consigam expressar, vem limpando, Deus. Fala com eles em secreto, Senhor. Fala com eles de uma forma única, com cada um, Deus. Com cada um, que eles possam vir limpando, Senhor, e que eles não venham mais carregar esse fardo, Deus. Que hoje eles saiam daqui sabendo que eles têm um Pai, que eles são filhos e que eles têm posse de tudo que é do Pai é deles, Senhor Jesus. E que nada nem ninguém pode arrancar isso do coração deles, Senhor Jesus. Eu venho te pedindo, Senhor, vem limpando, Senhor. Vem limpando, vem curando, Senhor, toda a mágoa, toda a ferida, que é a paternidade, que é a maternidade, que é a família causou, Senhor Jesus. E que eles não venham mais comparar, Deus, esse sentimento que foi de família, que foi de carne, de sangue, com um sentimento divino, papai. Com o amor que o Senhor tem por nós, Senhor Jesus. Nada compara, Senhor Jesus. O quanto o Senhor ama cada um que está aqui no seu sentido, Pai. Com as suas qualidades, com os seus defeitos, Senhor Jesus. Sabemos, papai, que o Senhor ama e tem um propósito para cada um, Senhor Jesus. Cada um nasce com uma função, cada um nasce com um propósito direto no seu coração, papai. Então, avisa, Senhor.
A partir daí, Senhor Jesus, arrancando deles todo o sentimento ruim, todo o sentimento vergonhoso que possa ter, no nome do Senhor Jesus. Posso sentar um minuto? Eu só quero complementar a palavra da obreira treinada. Quando ela estava ministrando, Deus me lembrou que eu parei de escrever. Alguns anos atrás, eu comecei a escrever um livro de uma palestra. Até comentei que meu pai espiritual, eu estava escrevendo, ele falou: continua e me dá esse material. E quem sabe, na frente a gente vai ter um seminário de cura de paternidade. Querido, a paternidade ela é essencial para a vida de todos. Vou usar a esposa, a pastora, como exemplo. Ela cresceu sem a companhia de um pai. Ela tem um pai. Hoje o pai dela é reconciliado. Inclusive ele vai vir para cá quando o neto dele nascer, nosso filho nascer. Mas ela criou várias sequelas por não ter a presença de um pai. Mas chegou uma etapa da vida dela que o próprio Deus falou para ela que Ele era o pai dela. Amém. Sabe? Realmente, a gente precisa tanto de cura, uma paternidade física como uma paternidade espiritual. Porque, deixa eu te contar um detalhe que talvez você não saiba se você cresceu sem um pai. Se você tem dificuldade na criatividade, ter criatividade, provavelmente foi porque não teve um pai presente. Antes, eu já estudava muito antes. Hoje, com a vinda do meu filho, eu vou estudar muito mais. E vou retornar a escrever. Eu parei, fiz 2 capítulos e cessei. Não, vou parar, depois eu continuo. Querido, e Deus, Ele quer curar essas feridas que a gente tem. Talvez você fale assim: eu tive meu pai presente. Estar presente não quer dizer estar presente. Eu também cresci com meu pai ao meu lado. Mas até os 15 anos, meu pai para mim era uma coisa. Eu chamava meu pai de coisa, eu falava assim, minha mãe falava assim, vai lá chamar seu pai. E eu falava aquela coisa. A minha mãe e meu pai falavam: você vai chamar seu pai. E eu falava assim: aquela coisa está te chamando. Isso cresceu, eu virei obreiro, virei presbítero. Até os 20 e poucos anos, 23 horas, 24 anos, não, engano, 21 vim para cá, até os 26, 27 anos. Isso me perseguia. Eu percebi que apesar de eu ter curado, eu achava que tinha curado meu relacionamento com meu pai. Com 26 anos, porque eu ligava para ele, conversava com ele, falava com ele, tudo tranquilo. Mas com 26 anos eu percebi que não. Eu era uma pessoa que podia estar aqui no meio de vocês e alguém falasse assim: ó, vamos orar um por um. E eu estava ali, tipo ali, ó, Tainá, Cauê, Alice e Gabriel. E eu estava ali, vamos dizer que eu estava no Gabriel, estava aqui, eu estava no meio de Alice e Gabriel. O pastor ia orar ali, o pastor me pulava e começava a orar pelo Gabriel. E eu tinha tudo para crescer, mas sempre algo me fazia ser esquecido. Até que me encontro com Deus. Deus falou assim para minha apóstola, minha mãe espiritual. Disse assim: olha, ele tem uma ferida na paternidade. E eu falei assim para ela: não é possível
conhecido, meu pai já conversa. E Deus me ministrou e falou assim: mas você nunca conseguiu abraçar seu pai, nunca conseguiu dizer eu te amo. Sabe? Naquele ano, juntei minhas malas, peguei um dinheiro e falei para meus pais espirituais: estou indo para São Paulo resolver a situação com meu pai. Aquele ano eu cheguei lá, abracei meu pai, falei: eu te amo. E instantaneamente aquilo foi curado em mim. Quem era esquecido começou a ser lembrado. Quem era deixado de lado começou a ser lembrado. Aí as pessoas começaram a me lembrar de mim. Olha, chama Moraes, chama ele. Eu chamo Takeo. Takeo é o meu nome japonês, por causa de uma paternidade. E hoje meu relacionamento com meu pai é totalmente diferente. Quando eu fui me casar com a pastora, um dia antes do meu casamento, eu cheguei para ele e falei: isso era 2 horas da manhã. Eu falei: meu pai, preciso conversar com o senhor. Ele falou: eu falei assim: olha, eu estou me casando, sou grato por tudo que o senhor fez por mim até hoje, mas hoje eu quero a sua bênção, porque hoje eu vou criar a minha família. E todos os conselhos que eu precisei depois dessa cura até hoje, quando eu estou com um momento de aperto, minha esposa sabe, no momento que eu não sei decidir, eu falo para ela: vou ligar para o meu pai, porque ele tem uma resposta para me dar. Ou falo para ela assim: vou sentar com meu pai espiritual, vou sentar com meu pai, que é o meu pai físico, biológico, meu pai espiritual. Ele tem uma resposta para me dar. Desde então, a minha vida nunca mais voltou para trás, sempre para frente. Queridos, a paternidade te faz crescer, a paternidade te faz romper. Deus quer fazer isso. Sabe por que eu estou falando isso para vocês entenderem a paternidade física? Porque conforme você olha seu pai, normalmente a psicologia explica que a gente tem a tendência de transferir isso para Deus. A minha esposa, ela viveu longe do pai dela. Para ela, Deus era uma pessoa que existia, mas não amava tanto ela e era distante dela. Ela sempre, uma frustração dela é que ela tinha dificuldade para essa área nela. Eu lembro quando ela era adolescente, ela vivia falando isso. Porque Deus dava a melhor coisa para os outros e não dava para ela. Porque um dia ela foi ferida assim. Posso contar? Um dia ela pediu um notebook, eu acho que era para o seu pai de presente, e o pai dela deu um notebook da Xuxa para ela. Aquilo marcou ela. Desde então, ela começou a não gostar de aniversários. Começou a não gostar das coisas, mas aí quando ela pedia algo para Deus, ela achava que os outros iam receber e Deus não ia dar aquilo que ela pediu, porque ela tinha uma ferida na paternidade. Então estou falando um exemplo nosso para você entender que Deus quer mudar essa visão, porque Ele não é como meu pai, como o pai dela, como o seu pai. Não. Qual é o que a Bíblia diz que vai pedir um pão e o pai dará pedras, ou ovo e o pai dará escorpião? Se o nosso pai, sendo um homem carnal, pecador, sabe dar coisas boas, ainda mais Deus. Nós precisamos abrir. Então eu quero que você realmente, nós vamos colocar essa música de novo. Vamos colocar essa música de novo. Você vai ficar de pé e você vai receber uma imposição, vai vir à frente, vai receber uma imposição de mão sobre ti. E se você tiver problema com a paternidade, essa noite é a noite de você ser curado, porque essa ministração não pode acabar aqui. Eu sei que Deus quer fazer muito mais. Amém. Eu sei que Deus quer pegar a sua vida e mudar como ela mudou a minha. Como Ele mudou a minha, Ele quer pegar a sua vida e falar assim: a sua vida não vai ser mais a mesma. Vem à frente para mim, vou pedir, guarda o seu pastor, mas vai
entreguei por ti. Eu te amo tanto, se preciso for, eu desceria de novo. E morreria mais uma vez, porque eu sou aquele que te amo e escrevi uma história para você. Ah, eu te amo como ninguém nunca te amou. Talvez o seu pai e a sua mãe te rejeitou, mas eu, Senhor, te escolhi. Tem o seu nome escrito na palma da minha mão. Te conheço pelo nome. Ah, Espírito Santo, começa a curar a mãe que está ferindo com a paternidade. Começa a curar, começa a fazer novas coisas daqueles que estão magoados, daqueles que nunca receberam um abraço do pai, o amor do pai. Cura. Essa noite é uma noite que a cura nesse lugar. É noite de bálsamo. O Senhor vai te curar. Pode o homem esquecer de você, mas eu, Senhor, não te esqueço, porque eu te escolhi. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Te amo como amor que jamais vi.
saia do meu irmão, saia da minha irmã, saia da alma do coração dele. Espírito de rejeição, você não tem mais autoridade de fechar. Você hoje está sendo mandado embora. Você hoje está sendo mandado embora daqui. Você hoje está sendo rejeitado desse lugar. Você hoje não tem permissão para ficar no meu irmão da minha irmã, porque eles foram aceitos. Nós somos o sangue de Cristo e nós somos aceitos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Beijo, Pai. Santo, 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 santo. Santo, santo, Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Queridos, em suas vidas jamais vai acontecer a mesma. Queridos, só antes de encerrar, eu quero dar alguns recados. Domingo, às 18 horas, 6 horas da tarde, estaremos no nosso culto aqui, não perca. Larga mais alguém. Convide mais um para estar aqui, vai ser uma noite extraordinária. Amém. Amém? Lembrando que sexta-feira agora, coloca a imagem de mim. Sexta-feira agora, às 19 horas, nós teremos lá na sede de Itajuba o chá de bebê de José Emanuel. Amém. Vai ser o nosso José, não vou falar que vai ser somente da pastora, porque é de todo mundo. Amém. Glória a Deus. É nosso, né? É o chá de bebê do nosso José Emanuel lá na sede. Amém. Não perca. Olha, esse chá de bebê, que normalmente, pelo que me falaram, vai só as mulheres chá de bebê, né? Não, vai não. Não. Esse daqui também falaram para mim assim, é que eu convidei umas pessoas, uns amigos do meu antigo trabalho, e falaram, mas eu nem subi conversa com essa mulher. Eu falei, esse capaz já também vou estar lá? Vai, os homens também vai. Vamos lá? Vamos. Então assim, ó, lá as mulheres levam um prato com comida, por favor. Ah, que susto. Do seu salgado, porque teve uma pessoa lá na sede que a apóstola falou assim, não, traga aqui um prato de comida. E a pessoa falou assim, então dá para ver só o prato? Não, com comida, por favor. E os homens com refrigerante. Tá? Mas se os homens também tiverem um dote culinário e falar assim, não, tem que levar algo, eu vou levar também, tá? E um pacote de fralda. O local. É sugestão. O local da igreja Minave fica na rua José Coutinho Pereira, número 37, no segundo piso. Tem a escada do lado de frente, no lado de trás, tá? Para quem quiser carona, pode estar mandando mensagem para mim ou para a pastora, a gente vai estar dando carona, tá? A gente é um prazer, o importante é ficar todos lá. Amém? Então, vamos dar os recados. Queridos, vamos estender nossa mão em direção à nossa casa, por gentileza. Estenda a mão em direção à sua casa. Pai, aqui estamos, meu Pai, e agradecemos ao Senhor por mais um dia. Deus, queremos pedir, meu Pai, que o Senhor nos leve segurança para os nossos lares. Que o Senhor nos acompanhe para os nossos lares. É a tua bênção, Senhor, sobre nós.
Que esse final de semana que estamos adentrando seja final de semana de vitória, conquistas e bênçãos do Senhor. Mas que o Senhor seja o principal da nossa vida nesse final de semana. Que o Senhor nos abra as portas que estão fechadas e nos abençoe. Que possamos ver que o Senhor parte longe em nosso favor. Ó, entre no nosso lar também. E onde está nossos lares, haja paz, haja comunhão, repreendendo discórdia, inimizade, a briga e a contenda. No nome de Jesus, repreendemos também o espírito de Pocahontas. Sai no nome de Jesus dos lares agora. E que as portas dos nossos lares sejam somente para te glorificar. Assim oramos e nos despedimos desse culto, mas jamais da tua presença. No nome de Jesus. Amém. O retrato, mas a pastora me lembrou de uma coisa. Sábado teremos a marcha para Jesus na Penha. A igreja Mirável foi convidada para estar marchando na Penha. Vamos sair, vamos estar lá na sede. 1 hora na sede. Então, quem quiser ir, também conversa. Eu quero ir, mas não tenho carona para ir até a sede. Porque nós vamos até a sede. E da sede nós vamos de E na sede nós vamos de ônibus até a Penha. A igreja da Penha vai mandar um ônibus até a Mirável Sede para estar nos pegando. Tá bom? Então conversa conosco, a gente vai estar vindo buscar vocês aqui na igreja. Quem quiser carona para levar até a sede, da sede a gente traz de volta, tá? Amém. Amém? Então, vamos tirar nossas fotos? Amém? Vai ter ônibus?